Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Este jogador é tido por muitos como o melhor jogador de finais da história. Sim, estamos falando agora de Magnus Carlsen, mas antes dele, ou até mesmo hoje em dia, muitos consideram este outro jogador um dos melhores jogadores de finais da história, ou talvez o melhor, né? Estamos falando aqui de José Raul Capablanca, jogador cubano. Será que ele inspirou o Magnus Carlsen? Certamente, o Magnus Carlsen é um adorador das partidas clássicas, dos clássicos do xadrez. Aqui a gente está falando do Mundial de 1921, Emanuel Lasker, que também é outro jogador assim que você fica apaixonado quando você conhece, jogando contra José Raul Capablanca. Dois nomes gigantes do xadrez mundial, né? E vamos dar uma olhada então se realmente esse homem Capablanca inspirou Magnus Carlsen ou não. Vai ficar muito claro aqui nessa partida. Aqui Emanuel Lasker, o gigante, abre aqui com o peão dama. D5 foi jogado. C4, o gambito da dama. Recusado com o lance E6. As pretas podem aceitar, não tem nada de errado em aceitar, mas aqui o Capablanca preferiu recusar. Não quer dizer que ele não quis ganhar um peão. Esse lance não ganha um peão. Ganha momentaneamente, mas depois, em breve, as brancas recuperam com tranquilidade. E6 foi jogado, o cavalo vem para C3, cavalo em F6 e aqui bispo G5. O bispo vem para E7, E3 prepara para tirar o bispo, o roque coloca o rei em segurança, o cavalo vem para o jogo, cavalo de bem em D7 foi jogado, dama C2 e aqui C5 atacando fortemente o centro. Temos a torre na coluna D, a dama se incomoda e já vem para casa de A5 e aqui nós temos bispo em D3, seguindo com o desenvolvimento. H6 questiona o bispo volta. Temos trocas no peão central. E aqui também captura-se em C4 e deixa as brancas com o peão dama isolado. Rafa, isso é um problema? Não necessariamente, mas é algo que você tem que lidar, cuidar. Cavalo B6 foi jogado, bispo atacado sai, bispo D7 e aqui roque. Finalmente as brancas completam o desenvolvimento. As pretas também estão desenvolvidas, mas tem aqui ainda, né, não está tão harmônico aqui por enquanto quanto as brancas, né? Não está muito claro, essa peça está solta, não está muito claro aqui, o cavalo está entupindo um pouco a dama, não está muito claro como as pretas vão desenvolver por enquanto. Seguimos com torre de A na coluna C, cavalo centraliza em E5, bispo vem para B5, propondo trocas aí, atacando a torre. Torre de F1 foi jogado pelo Lasker e aqui cavalo de bem em D5. Bela sequência do Capablanca, que com essas manobras aqui conseguiu agora incentivar uma série de trocas que só vão beneficiar agora as pretas, porque as pretas estavam um pouco mais restritas e agora vão conseguir trocar peça. É o que você tem que fazer nas suas partidas. Se estiver restrito, troca peça. Bispo toma foi jogado, cavalo toma, os bispos se encaram, saem do tabuleiro e a partida segue com dama B3. Bispo está atacado. E agora as pretas têm a possibilidade de jogar bispo A6 ou bispo C6, né? Bispo A6 tem um pequeno inconveniente que permite o cavalo manobrar aqui para a casa de D7, depois para a casa de C5. Os computadores até dizem que é a melhor linha, mas entre seres humanos é complicado. Bispo C6 mais natural. Aqui nós temos cavalo toma, peão toma e torre em E5 atacando a dama. E a dama vem para casa de B6. Dama C2 evita as trocas de damas. Torre de F em D8 coloca a pressão no peão dama isolado, né? E agora o que jogar aqui de brancas? Aqui o Emanuel Lasker joga esse lance super defensivo, que é o lance cavalo em E2, super protegendo o peão central. No entanto, o Capablanca analisa que esse lance foi um erro. Ele diz aqui o seguinte, que as brancas deveriam ter jogado cavalo em A4 aqui, atacando a dama, por enquanto o peão não pode ser capturado, e depois de dama C7 e torre C5, indo para esse contrajogo para cima do peão de C6. E olha, o Stockfish concorda com o que o Capablanca falou lá em 1921, é exatamente a linha do peixe, tá? Por isso o cavalo E2 foi considerado um erro aqui pelo Capablanca, apesar de que, por enquanto, os computadores ainda dizem que tem igualdade. Torre D5 foi jogado, temos trocas, torre toma, peão toma, e agora a dama aqui está atacada, a torre está protegida pelo cavalo, a dama dá um passo para o lado e o cavalo vem para F5, as pretas começam a martelar
o peão dama isolado. A partida segue com B3, por enquanto o peão está super protegido, o peão de B2 agora também ficou protegido, e aqui então dá liberdade para as peças poderem jogar. H5 foi jogado, melhorando um pouquinho, agora na ala do rei. H3, H4... Cara, eu conheço quem joga dessa maneira hoje em dia, né? Esse H5, H4, só falta agora começar a trazer o rei, né? Conheço alguém que faz isso, né? O tal do Carlinho. Dama D3 foi jogado, torre vem para C6. Temos agora o lance rei em F1 e aqui G6. Esse é o lance do Carlinho, né? G6, dama B1 foi jogado, temos agora dama, ganha um pouco mais de espaço aqui em B4, ainda mantendo contato no peão. Central, rei G1 foi jogado aqui, provavelmente as brancas poderiam ter pensado em algum outro lance, mas jogaram com rei G1, já não estão conseguindo encontrar os lances aqui, Emanuel Lasker. Seguimos com A5, melhorando um pouquinho a posição na ala da dama. Aqui dama B2 foi jogado A4, um peão tentando desfazer, quebrar a estrutura de peões. Cara, eu conheço quem joga assim. Dama D2 foi jogado, temos agora dama toma, torre toma, temos as trocas e agora dois alvos interessantíssimos. Notem que as brancas têm 3 ilhas de peões, né? Ilha é quando você tem você tem um gap aqui, um espaço entre um peão, né? Você tem os peões separados por uma coluna, isso forma uma ilha. Então isso é uma ilha, isso é uma ilha e isso é outra ilha. Você quer ter menos ilhas, ó, e o ideal é isso aqui, ó. Quase todos os peões se defendendo, né? Isso aqui é uma ilha só, tá? Uma ilha só. As pretas têm estrutura bem melhor de peões. Torre B6, coloca a pressão no peão. Torre D3 faz a proteção. Torre A6 ganha mobilidade para a torre. G4, temos peão toma e a torre vem para a 7ª horizontal. Ataca o cavalo ataca a torre pressiona, mantém agora. Olha essa torre aqui sobrecarregada, né? Já existe uma ameaça de você tomar o peão e depois tomar o cavalo. Por isso o cavalo D1 foi jogado, tirando essa possibilidade. E agora nós temos o lance cavalo em E7, exclama. Vamos ver da manobrinha. Agora aqui do Capablanca. Cavalo em E3 foi jogado, torre cheque, o rei vem para o jogo. Cavalo vem para C6, pressão no peão central mais uma vez. Cavalo D1 foi jogado e torre B1. Rapaz, isso aqui tá ficando complicado. A torre mais uma vez vai se sobrecarregando aqui, defendendo tudo. A partida segue com rei E2. Aqui esse lance, ele cai num golpe tático, né? No entanto, de qualquer maneira, a gente já vai mostrar o golpe tático. No entanto, de qualquer maneira, um lance do tipo rei E1 não tem mais como salvar o peão de B. O peão de B ele vai cair à força e as pretas vão jogar um final melhor. Se dá para ganhar esse final ou não é discutível. Talvez entre máquinas seja mais desafiador, entre seres humanos há grande chance de que esse final seja bem sucedido para as negras. No entanto, o rei E2 foi jogado e agora caiu num golpe tático aqui do Capablanca. Torre por B3 foi jogado e agora tem o ponto todo, é que se torre toma, cavalo por D4 cheque, né? Capturando e aqui ficando com 2 peões a mais, um final completamente vencedor. Por isso o rei E3 foi jogado e aqui então Emanuel Lasker não vai perder 2 peões, perdeu um só. Vai ter que lutar agora bravamente aqui pelo empate, será que ele consegue? Torre B4, pressiona o peão central, deixa as peças amarradas. Cavalo C3, o cavalo manobra agora para o outro lado. Cavalo em E2, cavalo em F5 com cheque. No limite, aqui o Lasker conseguiu proteger o peão, porque agora o rei teve que ser afastado. E agora G5. Temos aqui G4, cavalo volta para D6. Cavalo G1 foi jogado, cavalo cheque. Rei vem para casa de F1, torre B1 com cheque. Rei vem para casa de G2, torre cheque. Torre cheque aqui em F2, parece mate, mas não é. O rei escapa para E1 e agora a torre A2. O rei volta para F1 e aqui melhorar a posição do rei, trazer a peça que falta. Rafa, eu conheço o Magnus Carlsen, joga igualzinho esse cara aí, meu. É muito parecido, né? Essa técnica de finais, né, de esmagamento e tudo mais, é muito parecido. Torre E3 foi jogado, rei G6, torre D3, F6, melhorou um pouquinho, deu a casa de F7 para o rei, vai manobrar o rei para o outro lado, né? Aqui vai lá com o rei agora na casa de D6, dá suporte para o peão avançar. Não sem antes dar um chequinho aqui, fazer uma ameaça lá, voltar, faz uma repetiçãozinha. Torre E3 foi jogado, agora sim E5, né? Vai cozinhando o adversário aqui. Aqui torre D3 foi jogado, peão toma, torre toma. Agora o rei chega na casa de C5, vai dar suporte para o peão passado, né? Percebam aqui que técnica
impecável de finais. A partida segue com torre D1, D4 dispara o peão passado, torre C1 com cheque, mas depois aqui no lance 68, né? Depois de rei D5, Emanuel Lasker, o gigante, o campeão do mundo, Emanuel Lasker, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais nesse Mundial aqui entre Lasker e Capablanca. Capablanca fez essa partida perfeita, né? E aqui, é claro, dá para ele jogar mais uns 20, 30 lances aqui, mas as pretas vão ganhar, né? Esse peão passado vai fazer toda a diferença. Um rei ativo contra um rei passivo, um cavalo ativo contra um cavalo passivo. A mesma coisa pode-se dizer da torre, né? Então, realmente, a qualidade da posição é muito melhor. Tanto que o Stockfish já está dando aqui quase... se deixar aqui rolando a engine, vai dar mais ainda de 4 pontos de vantagem, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, ver a precisão aqui desses jogadores. Volta lá, Rafael, aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Vamos voltar aqui. 94,5% de precisão para Capablanca. Olha o gráfico. Conheço alguém que joga assim. O tal de Carlinho também joga com esses gráficos, né? Partida de dominação. A gente fala de anaconda, né? De sucuri. Aqueles final de sucuri que você vai se enrolando no adversário, vai apertando, uma hora não dá mais. Aqui, além de tudo, teve lance brilhante, nenhum erro, né? 5 imprecisões apenas, errou um pouquinho mais o Lasker, que jogou, cara, muito bem, mas... né? Eu acho que o ponto da virada foi quando ele começou a jogar passivo lá com o cavalo E2, né? A partir dali, apesar do computador dar equilíbrio, entre seres humanos começa a ficar complicado. Ora, que maestria do Capablanca, né? Que maestria, que partida maravilhosa. E aqui a gente teve esse lance brilhante, então considerado aqui pelas engines, que é o lance torre por B3, que é um lance que vai para uma combinação, né? E realmente já garante aqui que as pretas não perdem mais essa partida, né? Não tem mais como perder, a questão é como ganhar, e o Capablanca fez isso com maestria. Meus amigos, esse foi um pouquinho de Capa contra Lasker, espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês acham que o Magnus Carlsen tem influência do José Raul Capablanca ou não? Postem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!